Olá, bom dia. Meu nome é Taati, eu sou psicóloga, trabalho na clínica há muitos anos já e há 15 anos trabalho numa equipe de cirurgia bariátrica do Rio de Janeiro. Nesse percurso de trabalho, eu me debrucei sobre o tema da cirurgia bariátrica. Fui fazer todo tipo de investigação, que eu pude. Fiz mestrado, doutorado. A minha tese de doutorado foi sobre a função do psicólogo em equipes de cirurgia bariátrica, porque eu me encantei, me apaixonei pelo tema. E durante esse trabalho, a gente vem numa clínica de muito sucesso, com o número de pacientes operados, com muito sucesso no tratamento da maior parte deles. Mas eu percebi também que uma das principais dificuldades que as equipes encontram é a questão do reganho de peso. Então eu resolvi fazer esse vídeo para começar a falar um pouco a respeito do reganho de peso, porque é um tema comum, é um tema frequente. É um tema frequente na clínica, é um tema frequente nos congressos, é um tema frequente nas redes sociais, é um tema frequente em geral. Hoje, no Brasil, a gente tem um número enorme de cirurgias bariátricas sendo realizadas. Se você buscar os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, a gente encontra relatórios que mostram que foram realizadas mais de 400 mil cirurgias bariátricas no Brasil nos últimos 5 anos. Se a gente começa, a partir daí, a levantar dados em relação ao percentual de pacientes que têm reganho de peso depois de realizar a cirurgia, a gente encontra números nas publicações atuais. Eu até vou descrever aqui na descrição do vídeo alguns dos artigos que eu usei para fazer esse comentário, para fazer essa apresentação, que mostram que entre 20% e 30% dos pacientes que operam apresentam reganho de peso. É claro que o reganho de peso, tem diversas características e eu vou falar delas, mas de toda forma, esse número é um número muito alto e que faz com que a gente que trabalha nesse campo entenda que tem que dar atenção especial a essa situação. Uma das dificuldades quando a gente fala em reganho está no fato de conseguir conversar com os pacientes, ter acesso aos pacientes que têm o reganho, porque de modo geral o que se escuta é que o paciente tem muita vergonha, muita sensação de fracasso do reganho ter acontecido, e isso faz com que eles desapareçam. Então é uma queixa frequente das equipes de cirurgia bariátrica a dificuldade de acesso ao paciente que apresentou reganho de peso. Quando esse paciente busca equipe, procura, volta para o tratamento, em geral ele relata mal-estar, relata desconforto, relata vergonha, uma sensação de fracasso mesmo, de que ele pessoalmente fracassou depois de ter tentado tudo, depois de ter tido a ferramenta da cirurgia bariátrica, muitas vezes dizendo que depois de ter tido todas as oportunidades. Quando a gente que trabalha nesse campo se depara com essa situação e percebe que o número, o percentual de pessoas que passam por essa condição de reganho está ali alto, em torno de 20%, 30%, a gente então precisa entender que não é um fenômeno que passe com cada indivíduo. Ele não se refere a fracasso individual, e talvez muito mais a uma situação que a gente tenha que ter atenção em relação a esse tipo de tratamento. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa encontrar estratégias, primeiro, para definir as causas de reganho com muita clareza, que esses estudos atuais já vêm definindo, e as estratégias de recuperação do tratamento, recuperação do peso saudável, recuperação da qualidade de vida que aquele paciente tinha alcançado. Então, antes de falar de causa de reganho, é muito importante contextualizar. É importante contextualizar também o que é reganho de peso e o que não é reganho de peso. O reganho de peso, ele tem algumas características que a gente pode levar em conta, que eu vou falar também, mas antes disso, é importante situar o seguinte: quando um paciente
faz o tratamento com a cirurgia bariátrica, né, que inclui a cirurgia bariátrica, em geral, ele tem uma curva de perda de peso, né, que vai sendo construída até ele chegar lá próximo ao peso saudável ou no peso saudável. Nesse percurso, tem um momento que o paciente alcança o que a gente chama de menor peso, né? É aquele ponto onde ele chegou no menor peso que ele alcançou em todo o processo. Às vezes esse menor peso se refere ao IMC, né, lá dentro da categoria de IMC mais saudável, às vezes não, depende de cada caso. O que determina, né, qual é esse peso alcançado durante o tratamento é individual, né, vai do caso a caso, e quem estabelece isso é a equipe junto a cada paciente. Quando o paciente chega nesse menor peso, em geral, o que se observa é que ele não estabiliza aí. Ele chega nesse menor peso e, por um período curto, fica nesse menor peso e pouco tempo depois ele tende a aumentar um pouquinho de peso. É um aumento controlado, que em geral gira em torno de 5 a 10% do peso perdido, e que não é chamado de reganho de peso, não é chamado de recuperação de peso, é o percurso previsível mesmo da estabilização. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos dizer que uma paciente operou com 130 quilos, começou o tratamento, foi percorrendo o tratamento e chegou num determinado momento que alcançou 70 quilos. E 70 quilos no tratamento dela foi estabelecido junto à equipe que era um peso saudável, um bom objetivo, ela relatava a qualidade de vida, né, boa qualidade de vida, não tinha mais nenhuma das doenças que estavam associadas e que podiam ser recuperadas, ou seja, né, um super caso de sucesso. Com o passar do tempo, né, primeiro, segundo ano, essa paciente observa que o peso dela sobe um pouquinho e ela estabiliza ali por volta dos 74. Isso não é reganho de peso. Isso é normal, isso é previsível, isso é saudável, isso não traz doença associada, nada disso, tá? Então a gente descarta primeiro o que não é reganho, para agora sim entender o que é reganho. Reganho de peso tem algumas facetas e eu vou descrever algumas delas agora. Primeiro ponto em relação à perda de peso que chama atenção no pós-operatório é se esse paciente que fez a cirurgia não consegue perder pelo menos 50% do peso, do excesso de peso que ele apresentava no início do tratamento. Isso é um sinal de alerta que tem que fazer com que a equipe investigue o que está se passando. Quando essa estabilização e aumento do peso começa a acontecer ainda no primeiro ano após a realização da cirurgia. Não é um período adequado para aumento de peso, não é previsto aumento de peso nessa fase, pelo contrário, é uma fase onde em geral está acontecendo perda de peso. Então, se acontece, é sinal de alerta. Outro fator é quando as comorbidades que durante o tratamento foram desaparecendo, voltam a aparecer. Então, se você ouve do seu paciente, né, que ele começou a aumentar o peso e que voltou a ter apneia, percebeu mudança no padrão do sono, ou que foi fazer exame de sangue, de novo tinha o quadro do diabetes, qualquer condição desse gênero, sinal de alerta também, né? Isso está indicando reganho de peso que já não é considerado normal. E a outra condição é aquela do aumento do peso, né? Um aumento que não tem controle, então ultrapassa aquela faixa que eu comentei ainda há pouco, e que pode ser ou lento, gradual, e aí isso acontece em geral com o paciente mais tardio. Então o paciente opera, estabiliza, vai vivendo a vida e não se dá conta que o peso dele está aumentando um pouquinho a cada ano, e aí quando ele percebe, ele já recuperou 10, já recuperou 14, já recuperou 20 quilos. Esse é uma condição. E a outra condição já é aquele reganho de peso mais concentrado, né, que assusta em geral o paciente e que ele percebe que, de repente, ele percebeu que o peso dele começou a subir e parece que não para mais. Essas duas condições são condições características de reganho de peso e que tem que ter a nossa atenção, né, que tem que ter a nossa atenção, foco para desenvolver estratégias
para retomar o tratamento com esse paciente voltar para o quadro que ele tinha, né, para a condição que ele tinha alcançado. Várias são as causas que podem contribuir para que o reganho de peso apareça. E agora eu vou descrever, né, tentar comentar as que a gente mais encontra relatada em pesquisa, nos artigos que eu citei. Uma delas é a adaptação do organismo às mudanças ocasionadas pela cirurgia bariátrica. No primeiro ano, até o segundo ano pós-operatório, você tem uma grande alteração metabólica, no funcionamento mesmo do aparelho digestivo do paciente que se submeteu à cirurgia. Dependendo da técnica, mais mudança, dependendo da técnica, menos. Mas tem mudanças que favorecem a perda de peso. Com o passar do tempo, falando de uma forma simples, para ficar nesse conteúdo aqui, a tendência é o organismo se adaptar a essas mudanças. E isso pode ocasionar um aumento do peso. Outra condição é que o paciente pode ter uma dificuldade, uma má adesão a esse novo estilo de vida. O que a gente costuma observar é que, logo após realizar a cirurgia, de modo geral, os pacientes são muito cuidadosos com o tratamento. Os pacientes seguem o que é orientado, grande parte deles, e vão conseguindo alcançar os objetivos do tratamento. Vão observando a perda de peso acontecendo, a remissão de doenças associadas. Isso acontece com a maior parte. Com o passar do tempo, alguns pacientes nesse percurso já vão deixando o tratamento de lado, vão criando uma impressão de que tá tudo ok, tá tudo resolvido, a coisa já se deu. Outros não, outros continuam seguindo o tratamento, continuam buscando orientação com a equipe. E aí, quando chegam no peso saudável, desses que continuaram, alguns entendem que ali chegaram já no ponto, chegaram nos objetivos, e muitas vezes, sem se dar conta, começam a retomar antigos hábitos. Isso, gente, falando aqui assim, é difícil explicar por quê. Essa retomada de hábitos antigos, ela não se dá de uma hora para outra. Ninguém que faz a cirurgia bariátrica, quando chega no peso saudável, quando chega no objetivo que tinha se proposto, no dia seguinte volta a se alimentar de uma forma semelhante à que comia antes de operar. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que, com o passar do tempo, com as demandas que acontecem na nossa vida em geral, com o nosso trabalho, excesso de trabalho, demandas familiares e por aí vai, a gente muitas vezes, sem se dar conta, vai descuidando. E vai descuidando daquilo que é pequenininho, daquilo que é do dia a dia, vai descuidando do horário do almoço, vai descuidando da frequência do jantar, vai descuidando da quantidade de água que a gente bebe, vai descuidando. Por quê? Porque a gente não se dá conta mesmo. Em geral, eu não ouço um paciente dizer: eu decidi parar de jantar e lanchar. Não. O que eu escuto é: caramba, Tati, quando eu fiz aqui o diário alimentar, eu me dei conta que dos 7 dias que eu anotei, 4 eu não consegui jantar. E por aí vai, Esse é um exemplo. Então, essa dificuldade de adesão, pensando aí, para a vida, dessas mudanças que são necessárias, eu te diria que é o fator que eu encontro recorrente em todo o discurso, tanto na clínica quanto nos artigos também. A maior frequência do sedentarismo também, O paciente, com o tempo, muitas vezes para de fazer atividade física, reduz muito a atividade física que fazia, tem um estilo de trabalho desse gênero do meu, que você fica muitas horas sentado, muitas horas sem se movimentar, muitas horas trabalhando. Isso também favorece o aumento do peso. O tipo de eleição de alimento que a gente vai comer também pode levar ao aumento do peso. Ingerir alimento muito calórico, muito processado, muito açucarado, favorece aumento de peso. E aí cabe assim, ressaltar uma coisa que a gente, na equipe que eu trabalho, pelo menos tem um cuidado danado de falar sempre, que é o uso do álcool após a realização da cirurgia bariátrica. É super, super favorável ao aumento de peso,
Então tem muito paciente que quando vai operar já pergunta: eu vou poder voltar a beber? Quando é que eu vou poder voltar a beber? E o álcool, nesse caso, é vilão para ganho de peso, né? Para recuperação de peso perdido. E aí você conversa com uma nutricionista, ela consegue te explicar por A mais B por que é vilão. Então, a eleição do tipo de alimento, do tipo de bebida que a gente consome no dia a dia, também pode levar ao reganho de peso. E é muito importante ter cuidado com a observação dessa eleição, porque às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente está consumindo de um determinado alimento ou bebida. A gente usa o diário alimentar na clínica exatamente por isso, porque ele ajuda, ele é um instrumento que detalha a alimentação da pessoa. E aí, depois de detalhado, é que às vezes a pessoa se dá conta de que estava fazendo e nem notava. Outro fator que pode favorecer o aumento do peso é a presença de transtorno alimentar, né? A paciente que tem histórico ou que não tinha histórico de transtorno alimentar, mas que desenvolve depois da cirurgia. O percentual desses casos não é alto, então não são os casos mais frequentes, mas existe também, então a gente também precisa ter atenção. E aí, como é que se orienta nesse caso, né? Nessa situação? Paciente que começou a ter um comportamento alimentar muito atípico, um comportamento alimentar diferente do que vinha tendo até então, ou que o próprio paciente estranha, que não se reconhece em alguns comportamentos, ou que esse comportamento causa sofrimento para ele, tem que buscar ajuda, tem que buscar orientação. Né? Nesse caso, o profissional que deve orientar é um psicólogo ou um psiquiatra, porque o tratamento do transtorno alimentar se dá com esses profissionais sempre. Quando a gente olha para todos esses fatores que podem contribuir para o reganho de peso, a gente vê que são vários. Né? Deixa eu ver se eu esqueci algum. A alteração hormonal também pode favorecer para reganho de peso. Por isso, é muito importante monitorar, né, os hormônios depois da cirurgia. E isso pode acontecer, na verdade, com qualquer pessoa, né? Mas com quem fez a cirurgia bariátrica também. Por fim, na minha listinha aqui, na minha cola, eu anotei as questões emocionais, as questões psicológicas. Tem algumas psicopatologias para além dos transtornos alimentares que podem levar ao aumento do peso. Então, é outro fator que a gente tem que ficar atento. Só que desses todos, gente, assim, o que eu mais queria comentar aqui, porque é o que a gente observa na clínica, né? O mais difícil, o mais frequente, pelo menos, é a dificuldade de adesão a esse outro estilo de vida. O tratamento para perda de peso, seja ele clínico, né, medicamentoso, cirúrgico, ele sempre, em todos os casos, inclui mudança de estilo de vida. Tem que fazer ajuste na alimentação, tem que fazer ajuste na frequência e intensidade de atividade física. Até hoje, que eu saiba, não se descobriu outro caminho para controle de peso corporal. Né? Eu não tô falando nesse caso de tratamento de perda de peso para emagrecimento exagerado, né? A gente que trabalha nesse campo com responsabilidade sabe que não é esse o objetivo, né? Sabe que o objetivo não é perda de peso de Instagram, né? A perda de peso segura, uma perda de peso que leve o paciente a uma condição de saúde muito melhor, aquela que eu escuto, né? Que a gente escuta na clínica diariamente, do quanto o paciente reconquistou com a perda de peso, né? Reconquistou do ponto de vista físico, reconquistou do ponto de vista psíquico também. Mas, para controlar peso corporal, a gente precisa de consciência alimentar, a gente precisa de adesão a esses novos hábitos e estilos de vida. A cirurgia bariátrica, às vezes, dá a impressão de que não precisa. Não é raro ouvir o discurso de que o paciente bariátrico pode comer qualquer coisa desde que seja bem pouquinho. Né? Quem está nesse campo aí já ouviu isso muitas vezes, eu muitas vezes mesmo. Não é assim. É óbvio que a gente que trabalha nisso entende que a vida normal inclui alimentação normal, alimentação comum, aquela que a gente encontra nos lugares em geral, em restaurante, em festas e etc. Mas a gente precisa investigar no caso a caso como é que essa alimentação impacta para cada indivíduo, para cada pessoa. A alimentação que funciona bem para uma pessoa e que não faz com que essa pessoa reganhe peso, né, aumente
o peso corporal, pode não funcionar para outra. Então, entender que essa mudança no estilo de vida é fundamental e que ela tem que ser para a vida toda é fundamental para o sucesso do tratamento, para evitar o reganho. Esse caminho é um caminho seguro, né? Porque a gente que está nesse campo há muitos anos vê que funciona. Os casos de sucesso são inúmeros, né? São maiores do que os casos de dificuldade. Então a gente sabe que esse daí é um percurso seguro que dá para percorrer. Então o recado que eu queria deixar aqui, né, nesse vídeo, que terminou ficando longo, porque o tema é enorme, eu não consegui falar de tudo que eu queria, eu acho que tem mais coisa que eu tenho que trazer também. Se esse vídeo fizer sentido pra vocês, se vocês gostarem, me fala, comenta, não sei, curte, faz toda essa coisa pra eu saber pra onde ir, assim, pra eu saber o que mais eu posso trazer, o que tem de informação relevante, o que vocês têm de dúvida, como é que a gente pode ajudar, porque a gente entende que compartilhar informação favorece ao sucesso, né? Ao sucesso do tratamento, ao sucesso dos cuidados. Então a intenção com esse vídeo é essa, partilhar informação com vocês. Muito obrigada por me assistir, tá bem?